Você já se perguntou, meu irmão, minha irmã, por que tantos cristãos professam a fé, mas carregam uma vida vazia, sem sentir a presença de Deus de forma palpável? E, ao mesmo tempo, outros parecem carregar uma paz inabalável, uma força sobrenatural, mesmo nas maiores tempestades da vida. O segredo, quero te dizer, não reside em buscar meras emoções passageiras, mas em aprender a caminhar, a viver diariamente com o Espírito Santo. Hoje, nesta profunda jornada, eu vou te desvendar caminhos claros e poderosos que podem transformar radicalmente sua fé e, por consequência, toda a sua vida. Amado irmão, amada irmã, em algum momento da sua jornada de fé, você já sentiu a alma ressequida, como um deserto? Aquela sensação de aridez espiritual, onde a oração parece não transpor o teto, a leitura da Bíblia se torna uma tarefa árdua, e a presença de Deus, antes tão vívida e acolhedora, agora parece um sussurro distante, quase inaudível. Quero que você saiba, com toda a empatia e carinho, que você não está sozinho nessa experiência. Milhões de cristãos em todo o mundo, e talvez até mesmo você que me escuta agora, carregam essa sede silenciosa, essa luta interna para manter a chama da fé acesa em meio à rotina exaustiva do dia a dia, às dúvidas persistentes que assombram a mente e ao medo paralisante de não sentir nada em sua fé, de que algo está errado com você. É tão fácil, não é? Cair na armadilha de uma religiosidade meramente superficial, onde a fé se resume a rituais vazios, a uma lista interminável de fazeres e não fazeres, a uma presença dominical na igreja por pura conveniência, ou a uma oração rápida e desatenta antes de dormir. Sem perceber, transformamos o cristianismo, que deveria ser um relacionamento vivo e pulsante com o Criador, em uma mera performance, em uma formalidade. E quando não vemos os resultados esperados, quando a paz prometida parece não chegar, quando a força para enfrentar os desafios do dia a dia parece ausente, o desânimo se instala, as dúvidas se aprofundam e, inevitavelmente, nos perguntamos: onde está Deus nisso tudo? Será que estou fazendo algo errado? Será que essa promessa que ouço tanto não é para mim? Mas eu preciso te dizer, com a mais profunda convicção e um coração cheio de esperança, que a experiência do Espírito Santo não é um privilégio reservado a poucos eleitos, nem um mistério inacessível, confinado a pastores, missionários ou a pessoas super espirituais. Não. É uma promessa bíblica vibrante, tangível e real para todo crente, para você que me ouve agora. Lembre-se do que Jesus nos disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele não é uma força etérea, uma energia impessoal. Ele é uma pessoa divina, o próprio Deus habitando em nós, o Consolador prometido. Imagine o Espírito Santo como o vento, invisível aos nossos olhos, mas real e inconfundível em sua manifestação, capaz de mover montanhas, sussurrar segredos profundos à nossa alma e nos impulsionar para a frente com um poder sobrenatural. Ou imagine-o como o fogo, invisível em sua essência, mas ardente em seu poder, capaz de purificar tudo o que toca, de aquecer os corações frios, de iluminar os caminhos escuros e de transformar radicalmente a vida. Ele não se manifesta apenas em momentos de êxtase espiritual, em grandes cultos ou retiros. Ele anseia ser a sua bússola diária, o seu conselheiro na hora da decisão mais complexa, a sua força inabalável na fraqueza mais profunda, a sua paz constante no meio do caos mais absoluto. Neste nosso encontro, vamos desvendar como transcender essa fé morna, essa religiosidade superficial que muitos carregam e mergulhar em uma vida espiritual autêntica, genuinamente bíblica e verdadeiramente transformadora. Não se trata de uma fórmula mágica de fácil acesso,
mas de princípios divinos que, quando aplicados com sinceridade e persistência, abrem as comportas da presença de Deus em sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Prepare-se, meu irmão, minha irmã, para ser empoderado, para ter sua mente renovada pelas verdades eternas e para sentir o pulsar vibrante do Espírito Santo em cada fibra do seu ser. Sua jornada de fé está prestes a ganhar uma profundidade e uma vitalidade que talvez você jamais tenha ousado sonhar. E antes que eu mergulhe ainda mais fundo nessas verdades transformadoras, quero te pedir uma coisa simples, mas que tem um significado imenso. Comente agora de onde você está me ouvindo. Quero ver até onde essa mensagem está chegando, porque isso é muito mais do que um simples comentário em uma rede social. É um testemunho vivo de que o Espírito Santo está agindo, unindo irmãos e irmãs em Cristo de todos os cantos do mundo para uma só fé, para um só propósito. Irmãos e irmãs, essa luta que muitos de vocês sentem para perceber a presença de Deus é uma jornada tão antiga quanto a própria fé da humanidade. É importante entender que isso não é um sinal de fraqueza espiritual, mas muitas vezes é um convite divino para uma busca ainda mais profunda, para uma entrega mais completa do seu ser ao Criador. Pensemos, por exemplo, na figura do rei Davi, um homem que a própria Bíblia descreve como sendo segundo o coração de Deus, conforme lemos em Atos, capítulo 13, versículo 22. Mesmo ele, que experimentou milagres extraordinários, que compôs os mais belos salmos de adoração e lamento, também conheceu a secura espiritual. No Salmo de número 42, no versículo 2, Davi clama com uma alma sedenta: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei ante a face de Deus? Davi sentia essa ausência, essa sede profunda, e ele não a ignorava. Ele a perseguia, derramando sua alma em lamentos e louvores, buscando ao Senhor continuamente. Essa é a chave, amados. A busca contínua, intencional e apaixonada. Sentir o Espírito Santo não é primariamente uma emoção passageira ou um mero arrepio na espinha. Embora ele possa, sim, nos tocar emocionalmente de maneiras profundas e maravilhosas, a sua presença vai muito além de um simples sentimento. É de fato um estado de ser, um resultado de uma vida de intimidade deliberada, construída e mantida com Deus. É a certeza inabalável e constante de que você não está sozinho, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo caminham ao seu lado, moram em você e atuam poderosamente através de você em cada detalhe da sua existência. A Bíblia nos faz um convite extraordinário para andar no Espírito, como lemos na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. O que significa isso na prática? Imagine andar com alguém que você ama profundamente, alguém com quem você tem um relacionamento íntimo. Você conversa, compartilha seus pensamentos mais íntimos, ouve atentamente, ri, chora, planeja o futuro. Não é algo que acontece uma vez por semana em um encontro formal, mas é a própria essência do seu dia a dia. Andar no Espírito é exatamente isso. É uma caminhada intencional, consciente e constante com a pessoa do Espírito Santo. É convidá-lo para cada aspecto da sua vida, desde as pequenas decisões do cotidiano, como o que vestir ou o que comer, até os grandes desafios que surgem em seu caminho. É desenvolver uma sensibilidade aguçada à sua voz, aos seus impulsos suaves, à sua direção perfeita. Muitos de nós fomos ensinados a simplesmente crer em Deus, mas talvez não a experimentá-lo em um nível tão profundo, tão visceral. Acreditamos nos seus feitos históricos, na sua existência inegável, mas nos esquecemos que Ele é um Deus presente, que deseja se manifestar hoje, agora, neste exato momento em sua vida. E essa manifestação, quero que você saiba, não precisa ser dramática ou espetacular para ser real.
Ela pode ser a paz que inunda seu coração em meio à ansiedade avassaladora, a sabedoria que surge milagrosamente em uma decisão difícil, a força inexplicável para perdoar quem te feriu profundamente, ou até mesmo a alegria inexplicável que preenche um dia comum, sem motivos aparentes. Andar no Espírito exige, sobretudo, intencionalidade. Não podemos esperar que essa intimidade profunda caia do céu de repente, enquanto nossa vida espiritual permanece passiva e reativa. É como um relacionamento humano. Se você não investe tempo, atenção, carinho e esforço, ele murcha, definha. O mesmo acontece com a nossa comunhão com o Espírito Santo. Precisamos buscar essa intimidade com um coração faminto, com uma sede insaciável. E é exatamente nessa busca sincera e apaixonada que ele se revela de maneiras maravilhosas. Ele, o Espírito Santo, está mais interessado em se revelar a você do que você em buscá-lo. Ele é o doador do desejo, o iniciador da busca, o que nos atrai ao Pai. Então, como podemos cultivar essa intimidade? Como podemos nos tornar mais sensíveis à sua presença e à sua operação em nós, em nosso dia a dia? Precisamos nos ater aos elementos essenciais de uma vida cristã verdadeiramente vibrante. Estes não são meros rituais sem sentido, mas pontes vivas que nos conectam diretamente ao coração de Deus, onde o Espírito Santo habita e opera com poder ilimitado. Prepare-se agora para mergulhar profundamente em cada um desses pilares, para que sua fé nunca mais seja a mesma. Para que possamos verdadeiramente sentir o Espírito Santo todos os dias, não basta apenas ter um desejo bom ou uma intenção. Precisamos ativar as pontes que nos conectam a Ele, que nos sintonizam com sua frequência divina e amorosa. Esses são os pilares inabaláveis de uma fé viva, ferramentas poderosas que o próprio Deus nos concedeu para cultivarmos essa intimidade profunda e transformadora. Primeiro falemos sobre a busca pela palavra, o verdadeiro alimento da nossa alma. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, nos revela: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." A palavra de Deus, amados, não é apenas um livro de histórias antigas ou um manual de regras para uma vida boa. É a própria voz de Deus em forma escrita, inspirada pelo Espírito Santo, como nos lembra a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Quando dedicamos nosso tempo à leitura da Bíblia, não estamos apenas adquirindo conhecimento intelectual. Estamos, de fato, convidando o Espírito Santo a nos falar diretamente, a nos ensinar verdades profundas, a nos revelar os segredos do coração de Deus. Ele é o Mestre Divino e a Bíblia é o seu currículo completo. Sem a palavra, nossa fé carece de um fundamento sólido e nossa experiência do Espírito pode se tornar subjetiva e facilmente enganadora. E por que isso é tão essencial? Porque o Espírito Santo opera em perfeito alinhamento com a verdade de Deus. Ele jamais te guiará para algo que contradiga a sua palavra. A Bíblia é o nosso mapa seguro e a nossa bússola inabalável. Ela nos ancora na verdade, nos protege do engano e nos capacita a discernir a voz de Deus com clareza. Quantas vezes você se sente confuso, sem direção, perdido em meio a tantas vozes? A resposta, muitas e muitas vezes, está esperando por você nas páginas sagradas da Escritura. Mas como colocamos isso em prática, de forma ativa e transformadora? Comece com uma leitura diária e disciplinada. Não se trata apenas de folhear as páginas, mas de dedicar um tempo específico e sagrado para ler, meditar e absorver cada palavra. Comece com um plano de leitura, isso pode te ajudar.
Vá além da superfície com um estudo aprofundado, usando comentários bíblicos, estudando o contexto histórico, cultural e teológico de cada livro. Grave a palavra em seu coração, através da memorização de versículos, como nos ensina o Salmo 119, versículo 11, pois ela será uma fonte inesgotável de força e um guia seguro em momentos de tentação e dúvida. E pratique a meditação, a ruminação da palavra. Não leia a Bíblia como um romance de ficção. Leia um trecho, pare, pense profundamente, pergunte ao Espírito Santo o que ele quer te ensinar através daquele texto. Deixe que a palavra masque sua alma como um alimento nutritivo que se assimila lentamente. Ao fazê-lo, os benefícios serão imensos e visíveis. Você ganhará clareza de mente, discernimento aguçado, crescimento na sabedoria divina, fortalecimento inabalável da fé, uma capacidade aprimorada de ouvir a voz do Espírito com mais precisão e, por fim, uma profunda renovação da mente, como descreve a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. É praticamente impossível ter uma vida plena no Espírito sem estar saturado da palavra. Você se tornará um verdadeiro guerreiro da fé, munido da espada do Espírito, como lemos em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Depois de nos alimentarmos da palavra, a próxima ponte essencial é a da oração genuína, a comunicação real e vibrante com o céu. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, nos conforta. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração, meu querido irmão, que deveria ser o canal mais íntimo e direto de comunicação com Deus, muitas vezes se transforma em um monólogo repetitivo, uma lista de pedidos apressados ou frases decoradas recitadas sem real envolvimento do coração. A mente divaga, o coração está distante, e o que era para ser um encontro transformador com o Criador torna-se uma mera formalidade vazia. Essa oração sem coração é desprovida de poder, não edifica nossa alma e gera uma profunda frustração, solidificando a crença equivocada de que Deus não me ouve, ou eu não sinto nada quando oro. Quantas vezes você se pegou orando enquanto pensava na lista de supermercado ou nos afazeres do trabalho? E por que a oração é tão crucial? É na oração que nossa alma se encontra verdadeiramente com o Espírito Santo. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, transformando nossos balbucios e gemidos mais profundos em orações perfeitas diante do Pai. Ele traduz as intenções mais profundas do nosso coração quando as palavras nos faltam. Sem oração, nossa conexão com Deus se atrofia e a presença do Espírito se torna menos perceptível. É o nosso tempo de renovação, de recarga espiritual, de nos abastecermos na fonte. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas concretas. Comece com a oração de silêncio e escuta. Inicie seu tempo de oração em quietude, acalmando sua mente e seu coração. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Esteja disposto a ouvir antes de falar. Considere a oração com diário, escrevendo suas orações. Isso ajuda a organizar seus pensamentos, a ser mais intencional e a registrar as respostas de Deus. Experimente as orações temáticas, focando em um tema por dia ou por semana. Por exemplo, gratidão, confissão, intercessão pela família, pelos perdidos. Ore pelos seus sentimentos mais profundos e não apenas por pedidos. Expresse seus medos, suas alegrias, suas dores, suas confusões. Deus anseia por sua autenticidade, não por sua perfeição. Muitas vezes, a oração em voz alta ajuda a manter o foco e a envolver todo o seu ser. E se você tem o dom, pratique,
A oração no Espírito em línguas, uma forma de oração que edifica seu espírito e permite que o próprio Espírito Santo ore através de você para além do seu entendimento, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Ao adotar essas práticas, os benefícios para sua vida no Espírito serão a paz profunda, que excede todo o entendimento, um discernimento sobrenatural, força para enfrentar desafios, clareza nas decisões mais complexas e uma sensação tangível da presença de Deus. Você desenvolverá um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, passando de um relacionamento formal para um relacionamento íntimo e vibrante, sentindo a presença do Espírito Santo atuando poderosamente em sua vida, intercedendo por você e te revelando os segredos do coração do Pai. Você será um intercessor do Espírito, movendo os céus através da sua voz sincera. Avançando em nossa jornada, o próximo pilar é a obediência prática, a ação concreta da nossa fé. A carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, nos adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sentir o Espírito Santo não é apenas sobre o que ouvimos ou no que cremos, mas fundamentalmente sobre o que fazemos, sobre como vivemos. A obediência não é uma forma de ganhar o favor de Deus. Ela é a evidência do nosso amor por Ele e a chave para aprofundar nossa intimidade. Jesus mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele prometeu no versículo 21 do mesmo capítulo que aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, ele se manifestará. A obediência, portanto, abre a porta para uma revelação mais profunda do Espírito. E por que isso é tão crucial? Porque a desobediência cria uma barreira sutil, mas real, entre nós e Deus. Ela entristece o Espírito Santo, como nos alerta. A carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, inibe sua voz e impede seu mover livre em nossa vida. A obediência, por outro lado, é como sintonizar uma rádio na frequência certa. Ela nos alinha perfeitamente com a vontade de Deus, permitindo que o Espírito flua livremente através de nós. Não é um fardo pesado, mas um caminho para a liberdade e a vida abundante. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas ativas. Peça ao Espírito Santo para identificar áreas de desobediência em sua vida. Peça a Ele para revelar onde você precisa se arrepender e mudar. Pode ser algo óbvio ou algo sutil em seu coração. Haja em fé. Não espere sentir-se pronto. Dê o primeiro passo de obediência, mesmo que seja difícil ou assustador. A fé se manifesta na ação. Quando você cair, e isso pode acontecer, não fique prostrado na culpa, mas peque intencionalmente e arrependa-se rapidamente. Confesse, arrependa-se e volte para a obediência. A graça de Deus é infinitamente maior que seu erro. Cultive um coração dócil, esteja aberto a ser corrigido e guiado pelo Espírito em todas as áreas da sua vida. Suas finanças, seus relacionamentos, seu trabalho, seu lazer, e seja fiel nas pequenas coisas, pois a obediência nas pequenas decisões constrói o caráter e a confiança para as grandes. Ao adotar essas práticas, os benefícios para sua vida no Espírito serão uma paz de consciência que te inundará, audácia para testemunhar, sensibilidade aguçada à voz do Espírito, clareza moral em meio à confusão, um aumento do poder espiritual e a certeza inabalável de que Deus se manifesta poderosamente em sua vida. A obediência nos torna verdadeiros parceiros do Espírito Santo, inabaláveis em Cristo. O quarto elemento essencial é a comunhão espiritual, o viver em comunidade de fé.
O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, descreve a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A fé cristã, meu querido, não é uma jornada solitária. Fomos criados para a comunidade, para ser parte do corpo de Cristo. A igreja, em sua essência mais pura, é o lugar onde a presença do Espírito Santo se manifesta coletivamente, onde os dons são exercidos para edificação mútua e onde somos fortalecidos e encorajados em nossa caminhada de fé. E por que isso é tão crucial? Em um mundo que tenta nos isolar e nos enfraquecer de todas as formas, a comunidade cristã é um refúgio seguro, um lugar de cura e crescimento. O Espírito Santo nos conecta uns aos outros, como Paulo nos lembra em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Quando nos reunimos, há uma sinergia espiritual poderosa. Somos desafiados, inspirados, corrigidos em amor e amados incondicionalmente. O isolamento espiritual é uma das maiores e mais perigosas armadilhas do inimigo. A fraqueza de um é suportada pela força de outro. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas concretas. Comprometa-se ativamente com uma igreja local. Encontre uma igreja onde a palavra é pregada fielmente, onde há amor genuíno e onde você pode crescer. Torne-se um membro ativo, vá além da mera presença dominical. Participe de grupos pequenos ou células, pois é nesses ambientes que a intimidade e o cuidado pessoal são mais facilmente cultivados. Compartilhe suas lutas e vitórias. Cultive relacionamentos autênticos, tenha amigos espirituais com quem você pode ser vulnerável, que orarão por você e te exortarão em amor. Ofereça seu serviço. Envolva-se em algum ministério na igreja. Servir aos outros é uma das formas mais eficazes de se conectar e sentir a presença de Deus em ação. E ore pelos seus irmãos. Leve as necessidades da sua comunidade diante de Deus. Por fim, perdoe e seja graciável, reconhecendo que nenhuma comunidade é perfeita, pois é composta por pessoas imperfeitas. Esteja disposto a perdoar e a estender a graça. Ao adotar essas práticas, os benefícios para sua vida no Espírito serão encorajamento constante, edificação mútua, manifestação de dons espirituais, um profundo senso de pertencimento e cura emocional, e um crescimento exponencial na fé e no amor. A comunhão é o celeiro onde sua alma é alimentada e o Espírito Santo se move em unidade. Você se tornará um braço de um corpo maior, empoderado pelo Espírito. E, por fim, entre os elementos essenciais, temos a reafirmação da identidade em Cristo, o viver como templo do Espírito Santo. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, nos inspira. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Uma das maiores barreiras para sentir o Espírito Santo é não entender profundamente quem você é em Cristo. Se você vive sob o peso da culpa, da condenação, da insegurança ou da mentira de que você não é bom o suficiente, o inimigo já lançou uma sombra sobre sua percepção da presença de Deus. Mas a verdade libertadora é que em Cristo você foi feito uma nova criatura. Perdoado, amado incondicionalmente, justificado e capacitado pelo Espírito Santo. E por que isso é tão crucial? A clareza sobre sua identidade em Cristo é fundamental para viver uma vida plena no Espírito. Se você não sabe que é um filho amado de Deus, como pode se aproximar dele com confiança e ousadia? Se você não entende que é o templo do Espírito Santo, como nos ensina 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, como pode esperar que ele se manifeste livremente em você? Essa reafirmação é a base para a coragem, a fé inabalável e a autoridade espiritual que você tanto busca. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas ativas.
Medite nas Escrituras sobre sua identidade, estude passagens que falam sobre quem você é em Cristo, como as cartas aos Efésios, capítulos 1 e 2, e Romanos, capítulo 8. Confesse a verdade em voz alta. Declare sobre sua vida as verdades de quem você é em Cristo. Diga: eu sou filho amado, eu sou perdoado, eu sou justo, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou mais que vencedor. Rejeite as mentiras do inimigo e da carne. Identifique os pensamentos negativos e destrutivos que te atacam e confronte-os com a palavra de Deus. Viva de acordo com sua nova natureza. Suas ações devem refletir quem você é em Cristo, não quem você era ou as mentiras que o mundo tenta te impor. Por fim, abrace o perdão e a graça. Entenda que sua identidade não se baseia em sua performance perfeita, mas na obra perfeita de Jesus na cruz. Ao adotar essas práticas, os benefícios para sua vida no Espírito serão coragem, confiança inabalável, autoridade espiritual, libertação da culpa e da condenação, paz interior e ousadia para viver a vida que Deus te chamou para viver. Você será um guerreiro da fé, caminhando com a cabeça erguida, sabendo que o Espírito de Deus habita em você e te capacita para toda boa obra. A sua identidade em Cristo é a chave para desbloquear um fluxo constante da presença e poder do Espírito em sua vida. Se essa mensagem tocou seu coração, se o Espírito Santo já está falando com você, eu te peço, compartilhe agora com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. O Espírito Santo usa até mesmo um simples clique seu para alcançar vidas e transformar destinos. Sua ação pode ser a resposta à oração de alguém que busca sentido, que busca a presença real e tangível de Deus. Mas para sentir o Espírito Santo todos os dias, para que esses elementos essenciais que acabamos de explorar floresçam plenamente em sua vida, precisamos também identificar e eliminar tudo aquilo que rouba sua presença, que entristece o espírito, que sufoca sua voz e que nos impede de viver a plenitude da fé que ele nos oferece. Agora, com a coragem de um guerreiro da fé, vamos confrontar os 10 maiores sabotadores da sua vida espiritual. Amados, assim como uma planta precisa de água e luz para crescer vigorosamente, mas também precisa ser livre de ervas daninhas que roubam seus nutrientes e a sufocam, nossa vida espiritual precisa ser cultivada com diligência e protegida com fervor. Os elementos essenciais que acabamos de explorar são o alimento vital para a alma, mas precisamos também remover as ervas daninhas que sutilmente sufocam a presença do Espírito Santo em nosso dia a dia. São padrões de pensamento e comportamento que muitas vezes nem percebemos o quão destrutivos são para a nossa comunhão íntima com Deus. Vamos encará-los de frente, com a coragem de um verdadeiro guerreiro da fé, e aprender como superá-los com a ajuda do Espírito. O primeiro sabotador é viver na pressa sem reservar tempo para Deus. A vida moderna, meu irmão, minha irmã, é sinônimo de pressa incessante. Nossa cultura glorifica o estado de estar ocupado, e muitas vezes o tempo com Deus se torna apenas mais uma tarefa em uma lista infindável, ou, o que é pior, é completamente negligenciado. Nosso dia é fragmentado, preenchido com e-mails urgentes, redes sociais viciantes, compromissos de trabalho exigentes, demandas familiares constantes e um entretenimento infinito que nos consome. A espiritualidade acaba sendo empurrada para os restos do nosso tempo, se é que sobra algum. O resultado inevitável é uma alma exausta, fragmentada e perigosamente desconectada da fonte de vida. Você já se perguntou quantas vezes depois eu oro
ou depois eu leio a Bíblia, se tornou um nunca em sua jornada com Deus? Essa falta de intencionalidade é um sabotador silencioso, mas letal. Pense no fundamento bíblico que nos guia. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, que tinha uma missão urgente e infinita para cumprir, reservava tempo sagrado para estar a sós com o Pai. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35, nos narra: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se o Mestre precisava disso, quanto mais nós, seres limitados e cheios de distrações. Lembre-se também da comovente história de Marta e Maria no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Marta estava afadigada com muitos serviços, permitindo que a pressa roubasse sua paz, enquanto Maria escolheu a boa parte, sentando-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Jesus afirmou que uma só coisa é necessária. Essa única coisa é a presença, a intimidade, o tempo reservado. O Salmo 46, versículo 10, nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nossa agitação incessante, perdemos a capacidade de ouvir e de simplesmente ser na presença dele. A própria ciência moderna ecoa a sabedoria divina, endossando a necessidade de pausas e mindfulness, atenção plena, para a saúde mental e cognitiva. A constante estimulação e a multitarefa desenfreada levam ao esgotamento mental, à diminuição drástica da capacidade de foco e à ansiedade crônica. Um tempo com Deus pode ser visto como uma forma ancestral e suprema de atenção plena, onde o foco se volta inteiramente para o Criador. Esse tipo de disciplina espiritual atua como um antídoto poderoso para a fragmentação da alma, permitindo a integração profunda da mente, corpo e espírito. Para transformar essa realidade em sua vida, adote a prática de priorizar o primeiro e melhor. Em vez de encaixar Deus nos seus horários, o que é uma armadilha, encaixe seus horários em Deus. Dedique a primeira parte do seu dia ao Senhor, seja 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora. Faça disso um compromisso inegociável, tão importante quanto ir ao trabalho. Crie um santuário pessoal. Tenha um canto específico em sua casa, um espaço sagrado onde você se encontra com Deus. Pode ser uma cadeira simples, um altar singelo, um lugar sem distrações digitais. Implemente a disciplina da pausa. Ao longo do dia, intencionalmente faça pequenas pausas, de 2 a 5 minutos. Respire fundo, ore, agradeça, lembre-se da presença do Espírito Santo em você. Use um alarme no celular para lembrá-lo. Elimine a tirania do urgente. Aprenda a dizer não a compromissos que roubam seu tempo essencial com Deus e com sua família. Revise sua agenda e corte o excesso, e pratique a desconexão digital consciente. Estabeleça horários para se desconectar de redes sociais e e-mails, especialmente antes do seu tempo devocional e antes de dormir. O silêncio é um pré-requisito fundamental para ouvir a voz suave do Espírito. Ao reservar tempo para Deus, meu querido, você não apenas cumpre uma tarefa, mas recarrega sua alma, encontra paz em meio ao caos, adquire sabedoria para as decisões diárias e, crucialmente, torna-se mais sensível à voz e à presença do Espírito Santo. Sua ansiedade diminui, seu propósito se clarifica e você experimenta uma força interior que o capacita a ser inabalável em Cristo, mesmo nas maiores tempestades. Você se move do fazer para o ser em Cristo. O segundo sabotador é a oração mecânica, sem coração. A oração, que deveria ser o canal mais íntimo e transformador de comunicação com Deus, muitas vezes se transforma em um monólogo repetitivo, uma lista de pedidos apressados ou frases decoradas recitadas sem real envolvimento do nosso ser. A mente divaga,
O coração está distante, e o que era para ser um encontro com o Criador torna-se uma mera formalidade vazia e sem vida. Essa oração sem coração é desprovida de poder, não edifica nossa alma e gera uma profunda frustração, solidificando a crença equivocada de que Deus não me ouve ou eu não sinto nada quando oro. Quantas vezes você se pegou orando enquanto pensava na lista de supermercado ou nos afazeres do trabalho? O fundamento bíblico é claro. Jesus mesmo advertiu contra as vãs repetições no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Não condenando a repetição em si, ele próprio repetiu a mesma oração no Getsêmani, mas a repetição sem significado, sem fé, sem coração. Ele nos ensinou a orar com sinceridade, a derramar nossos corações abertamente ao Pai. O Salmo 62, versículo 8, nos exorta: derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza na oração, como vimos em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Mas precisamos entregar a Ele um coração aberto e disponível, não apenas palavras vazias. A oração da fé, feita com um coração sincero, move a mão de Deus, segundo Tiago, capítulo 5, versículo 16. A psicologia da comunicação nos mostra que a qualidade de um relacionamento depende da sinceridade e da profundidade, da interação. Uma comunicação superficial não constrói laços fortes e duradouros. No contexto espiritual, a oração mecânica é como falar ao telefone sem realmente ouvir a pessoa do outro lado ou sem realmente expressar o que está no coração. Isso gera um vazio e uma desconexão emocional profunda. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas concretas. Experimente a oração de silêncio e escuta. Comece seu tempo de oração em silêncio, acalmando sua mente e seu coração. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Esteja disposto a ouvir antes de falar. Inicie a oração com diário. Escreva suas orações. Isso ajuda a organizar seus pensamentos, a ser mais intencional e a registrar as respostas de Deus, tornando o processo mais consciente. Utilize orações temáticas. Em vez de uma lista aleatória, foque em um tema por dia ou por semana. Por exemplo, gratidão, confissão, intercessão pela família, pelos perdidos. Pratique a oração por sentimentos, não apenas por pedidos. Expresse seus medos, suas alegrias, suas dores, suas confusões mais íntimas. Deus anseia por sua autenticidade, não por sua perfeição. Muitas vezes, a oração em voz alta ajuda a manter o foco e a envolver todo o seu ser, tornando a experiência mais concreta. Explore a oração contemplativa. Escolha um versículo ou uma palavra da Escritura e repita-a, meditando em seu significado, permitindo que ela penetre seu espírito. E aproxime-se de Deus com oração, com propósito e expectativa, com a fé inabalável de que Ele te ouve e te responderá. A oração genuína e de coração não só fortalece sua conexão com Deus, mas também purifica sua alma, traz paz profunda, clareza mental e direção divina para a sua vida. Você passará de um relacionamento formal para um relacionamento íntimo e vibrante, sentindo a presença do Espírito Santo atuando poderosamente em sua vida, intercedendo por você e te revelando os segredos do coração do Pai. Você será um intercessor do Espírito, movendo os céus através da sua voz sincera. Em terceiro lugar, um sabotador perigoso é depender apenas de sentimentos para validar a fé. Em uma cultura que supervaloriza as emoções e a experiência sensorial imediata, muitos cristãos condicionam sua fé a sentir algo tangível. Se não há arrepio, lágrimas derramadas, alegria intensa ou uma sensação palpável da presença de Deus, concluem erroneamente que a fé não é real, que Deus está distante ou que eles próprios são espiritualmente falhos.
Isso leva a uma fé instável, que oscila perigosamente com as emoções, tornando-os vulneráveis ao desânimo e à dúvida quando os sentimentos inevitavelmente desaparecem, o que é uma parte natural da vida. Essa dependência emocional é uma armadilha, pois o Espírito Santo opera muito além das nossas percepções sensoriais e emocionais. O fundamento bíblico é claro e libertador. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, como lemos na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé é confiança inabalável na palavra de Deus, não na intensidade das nossas emoções. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, Jesus abençoa aqueles que creem sem ver, referindo-se à fé que transcende a necessidade de evidências físicas ou sentimentais. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, somos exortados a continuar a viver em Cristo Jesus, o Senhor, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Nossa firmeza não está em como nos sentimos, mas em quem Ele é e no que Ele fez na cruz. O Espírito Santo está em nós, meu querido, quer o sintamos ou não, porque Ele prometeu solenemente, como Jesus nos disse em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. A psicologia nos mostra que as emoções humanas são voláteis e influenciadas por inúmeros fatores: sono, alimentação, estresse, hormônios, ambiente, etc. Basear a verdade ou a realidade em sentimentos é psicologicamente insustentável. A cognição, o que pensamos e cremos, e a vontade, nossas escolhas deliberadas, são mais estáveis e fundamentais para a construção da realidade pessoal do que as emoções passageiras. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas. Ancore sua fé na verdade bíblica. Estude e medite sobre as promessas inabaláveis de Deus e a natureza imutável de Cristo. Sua fé não se baseia em sua experiência subjetiva, mas na fidelidade objetiva dele. Pratique a fé cega. Escolha crer e agir de acordo com a palavra de Deus, mesmo quando não sente nada. Lembre-se que o Espírito Santo está em você na fé, não por um sentimento. Distinguir emoções de presença. Entenda que a presença do Espírito Santo é um fato espiritual, uma verdade constante, não uma emoção que vai e vem. As emoções são um bônus maravilhoso, não o critério de sua presença. Desenvolva a disciplina espiritual. Mantenha seus hábitos de oração e leitura da Bíblia, mesmo quando a motivação emocional estiver baixa. A disciplina alimenta a fé. Por fim, agradeça pela fidelidade de Deus. Em momentos de secura espiritual, agradeça a Deus por sua constância, por suas promessas, por Ele ser quem Ele é, independentemente de como você se sente. Uma fé que transcende a montanha-russa emocional é uma fé inabalável, meu amigo. Você desenvolverá uma confiança profunda e resiliente em Deus, sabendo que Ele está presente e atuante, mesmo nos vales mais sombrios. Isso liberta você da pressão sufocante de ter que sentir e abre espaço para uma percepção mais madura e profunda da atuação do Espírito Santo. Não apenas em arrepios, mas em paz inabalável, sabedoria sobrenatural, força silenciosa e discernimento. Claro, você se tornará um guerreiro da fé, que caminha pela fé, não pela vista nem pelo sentir. O quarto sabotador, e talvez um dos mais comuns, é negligenciar a Bíblia. A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós, o manual completo para a vida, a espada afiada do Espírito. No entanto, é um dos livros mais negligenciados pelos próprios cristãos. Seja por falta de tempo genuína, por achar a leitura difícil ou tediosa,
ou por preferir ouvir resumos e pregações a se aprofundar pessoalmente, muitos cristãos vivem uma fé anêmica, baseada em fragmentos de conhecimento ou em interpretações de terceiros. Sem a palavra, não temos o fundamento sólido para o discernimento, ficamos suscetíveis a enganos e nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo é seriamente comprometida, pois ele opera e nos lembra da palavra. O fundamento bíblico é inegável. A palavra de Deus é a nossa luz que ilumina o caminho, como nos diz o Salmo 119, versículo 105. Nosso alimento espiritual essencial, conforme Mateus, capítulo 4, versículo 4. E a verdade que nos santifica, segundo o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Jesus nos disse em João, capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo nos lembraria de tudo o que ele havia dito. E as palavras de Jesus estão registradas e preservadas na Bíblia. A palavra é viva e eficaz, e mais, penetrante que qualquer espada de dois gumes, como afirma a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Em Atos, capítulo 17, versículo 11, os crentes de Bereia são elogiados por examinarem as Escrituras diariamente para verificar o que Paulo pregava. Isso demonstra a importância crucial do estudo pessoal. A mente humana é moldada pelo que consome. Se consumimos constantemente informações superficiais, notícias sensacionalistas, entretenimento vazio, nossa mente se torna, por sua vez, superficial e distraída. A leitura aprofundada, especialmente de textos complexos e cheios de sabedoria, como a Bíblia, desenvolve a capacidade de concentração, o pensamento crítico e a introspecção profunda. Negligenciar a Bíblia é como tentar viver sem alimento essencial para o cérebro e para a alma. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas para você. Assuma um compromisso diário de leitura. Estabeleça um plano de leitura bíblica. Existem inúmeros planos, seja cronológicos, temáticos ou por livros, que podem te guiar através da Bíblia em um ano. Experimente a leitura meditativa, Lectio Divina. Leia um pequeno trecho lentamente. Medite profundamente sobre ele, ore com ele e contemple o que Deus está falando ao seu coração. Aprofunde-se no estudo com ferramentas. Use concordâncias, dicionários bíblicos, comentários, atlas. Aprofundar o estudo torna a palavra mais rica e envolvente. Mantenha um diário da palavra. Anote suas percepções, perguntas e como você pode aplicar a palavra em sua vida. Isso ajuda a internalizar e a tornar a leitura mais interativa e pessoal. Participe de estudos bíblicos. Engaje-se em grupos que estudam a Bíblia sistematicamente. Aprender com outros irmãos pode abrir seus olhos para novas perspectivas e revelações. E sempre, antes de ler, peça ajuda ao Espírito Santo. Ore pedindo ao Espírito que ilumine sua mente e revele a verdade. Ele é o autor e o intérprete da palavra. Mergulhar na Bíblia é se nutrir da própria sabedoria de Deus. Sua mente será renovada, seu discernimento aguçado e sua fé se tornará inabalável. Você terá a espada do Espírito para lutar contra as mentiras do inimigo e a sabedoria para guiar seus passos. O Espírito Santo usará a palavra para falar diretamente ao seu coração, te consolar, te exortar e te conduzir em toda a verdade. Você se tornará um guardião da palavra, vivendo e respirando a verdade de Deus. O quinto sabotador, sutil e perigoso, é o orgulho espiritual. O orgulho espiritual é sutil e insidioso. Manifesta-se quando nos consideramos mais santos, mais conhecedores ou mais espirituais que outros. Pode ser uma atitude de julgamento implacável, de autopromoção velada, de pensar que nossas obras ou nossa disciplina espiritual nos tornam superiores. Ele sufoca a humildade, que é a base para o aprendizado e para a dependência genuína de Deus.
O orgulho nos cega para nossas próprias falhas, impede o arrependimento sincero e, o mais grave, afasta o Espírito Santo, pois ele habita em corações humildes e contritos. É a raiz de muitas divisões na igreja e de uma vida espiritual estagnada e improdutiva. O fundamento bíblico é enfático. A carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, afirma: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho é uma abominação para o Senhor, como lemos em Provérbios capítulo 16, versículo 5. Jesus mesmo, o mestre dos mestres, lavou os pés de seus discípulos, ensinando o caminho da humildade e do serviço, conforme o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 17. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 29 a 31, Paulo enfatiza que ninguém deve se gloriar na presença de Deus, mas gloriar-se no Senhor. Qualquer dom, qualquer conhecimento, qualquer vitória que tenhamos, vem dele, não de nós mesmos. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, um processo que exige humildade e um coração aberto para ser recebido. O orgulho é uma defesa frágil do ego, tentando compensar inseguranças internas, projetando uma imagem de superioridade. Isso impede o crescimento pessoal, pois a pessoa orgulhosa não admite falhas nem busca aprendizado real. A humildade, por outro lado, é uma força tremenda, não uma fraqueza. Ela permite a autoconsciência, a empatia e a capacidade de aprender com erros. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas para você. Pratique a autoavaliação honesta. Peça ao Espírito Santo para revelar quaisquer raízes de orgulho em seu coração. Esteja disposto a se ver como Deus o vê, com verdade e graça. Sirva sem reconhecimento. Busque oportunidades para servir em silêncio, sem a necessidade de aplausos ou reconhecimento humano. Celebre as vitórias dos outros. Alegre-se sinceramente com o sucesso e o crescimento espiritual de seus irmãos, em vez de compará-los com os seus próprios. Peça e ofereça perdão. A humildade é essencial para pedir perdão quando erramos e para perdoar os que nos ofendem, abrindo caminho para a cura. Reconheça sua dependência de Deus. Lembre-se constantemente de que tudo o que você tem e é vem diretamente de Deus. Sua força, sua sabedoria, seus dons, tudo é graça. Por fim, estude vidas de humildade. Medite sobre a vida de Jesus e de outros grandes líderes de fé que exemplificaram a humildade em sua essência. A humildade abre o coração para receber mais da graça e do Espírito de Deus. Você experimentará uma libertação da pressão de ter que provar algo, encontrará a verdadeira paz e se tornará um canal mais eficaz para o Espírito Santo. A graça de Deus fluirá abundantemente em sua vida, e sua influência será marcada pela autenticidade e pelo amor, não pela arrogância. Você se tornará um servo humilde do Espírito, elevando a Cristo e não a si mesmo. O sexto sabotador é o isolamento da comunidade cristã. Em um mundo cada vez mais individualista e fragmentado, muitos cristãos caem na armadilha do isolamento. Seja por feridas passadas em igrejas, por desilusão com líderes, por timidez, por preferência pelo evangelho online, ou pela simples conveniência de não se comprometer, eles se afastam da comunhão ativa com o corpo de Cristo. No entanto, a Bíblia ensina que somos membros uns dos outros. Um membro isolado do corpo adoece e morre. O isolamento nos torna vulneráveis aos ataques do inimigo, diminui nossa força espiritual e impede a manifestação plena dos dons do Espírito Santo, que foram dados para a edificação mútua. O fundamento bíblico é inequívoco. A carta aos Hebreus,
capítulo 10, versículo 25, nos admoesta: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, que se aproxima o dia. A igreja primitiva perseverava fielmente na comunhão, como vemos em Atos, capítulo 2, versículo 42. Somos descritos como um corpo, onde cada parte é vital e insubstituível, segundo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como nos ensina Romanos, capítulo 5, versículo 5. E esse amor é demonstrado e exercitado plenamente na comunidade. O Espírito Santo habita na igreja e age através dela. Psicologicamente, o ser humano é um ser social por natureza. O isolamento prolongado leva à solidão profunda, à depressão, à ansiedade e a uma diminuição geral do bem-estar. A necessidade de pertencimento é uma das mais básicas. A comunidade oferece suporte social, validação, diferentes perspectivas e um senso de propósito compartilhado. No contexto espiritual, a comunidade é um sistema imunológico para a alma, onde as feridas são curadas, o encorajamento é encontrado e a responsabilidade mútua nos mantém firmes no caminho. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas concretas. Comprometa-se com uma igreja local. Encontre uma igreja onde a palavra é pregada fielmente, onde há amor genuíno e onde você pode crescer. Torne-se um membro ativo, servindo e participando. Participe de grupos de célula ou pequenos grupos. Estes são ambientes ideais para construir relacionamentos mais profundos, compartilhar lutas, orar uns pelos outros e experimentar a verdadeira comunhão íntima. Ofereça seu serviço, envolva-se em algum ministério na igreja. Servir aos outros é uma das formas mais eficazes de se conectar e sentir a presença de Deus em ação. Seja vulnerável. Compartilhe suas lutas e necessidades com amigos espirituais confiáveis. A vulnerabilidade genuína gera conexão profunda. Invista em relacionamentos. Fora dos cultos, faça um esforço para almoçar, tomar um café ou passar um tempo de qualidade com outros irmãos na fé. E, por fim, perdoe e seja agraciável. Reconheça que nenhuma comunidade é perfeita, pois é composta por pessoas imperfeitas. Esteja disposto a perdoar e a estender a graça. A comunhão genuína nutre sua alma, fortalece sua fé, oferece encorajamento nos momentos difíceis e permite que os dons do Espírito Santo fluam através de você e para você. Você se sentirá parte de algo maior, amado e apoiado, e sua fé se tornará mais robusta e resiliente. O Espírito Santo manifesta sua presença poderosamente onde há unidade e amor entre os irmãos. Você será um irmão em armas, lutando lado a lado com outros guerreiros da fé, empoderado pela força da comunidade. O sétimo sabotador é o entretenimento excessivo que rouba tempo de comunhão. Vivemos na era do entretenimento infinito. Meu amigo, séries, filmes, jogos eletrônicos, redes sociais, noticiários incessantes, tudo disputando ferozmente nossa atenção. Embora o lazer e o descanso sejam importantes e necessários, o consumo excessivo e desregulado de entretenimento pode se tornar um ladrão silencioso de tempo, energia e foco espiritual. Ele nos distrai da palavra, da oração, da comunhão e do serviço, preenchendo o vazio da alma com ruído e superficialidade. Quando nossa mente está constantemente bombardeada por estímulos externos, fica difícil sintonizar a voz suave e mansa do Espírito Santo, e nossa vida espiritual se torna, infelizmente, superficial e reativa. O fundamento bíblico nos alerta. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, nos exorta
a andar no Espírito, para não satisfazer os desejos da carne, que guerreiam incessantemente contra o Espírito. A carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 15 e 16, nos aconselha a remir o tempo, aproveitando cada oportunidade, pois os dias são maus. A carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, nos desafia a pensar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. O entretenimento excessivo, especialmente aquele que não se alinha com esses princípios divinos, pode entorpecer nossa consciência e desviar nosso coração de Deus. O cérebro humano tem uma capacidade limitada de atenção e foco. O consumo excessivo de entretenimento passivo pode levar à busca constante por gratificação instantânea e dopamina, diminuindo a capacidade de engajamento em atividades que exigem esforço e disciplina, como a leitura bíblica e a oração. Isso pode levar a uma mente superficial, incapaz de lidar com a profundidade e a complexidade da vida espiritual. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas concretas. Comece com uma auditoria do tempo. Registre por uma semana quanto tempo você gasta com entretenimento. Seja honesto consigo mesmo. Você ficará surpreso com o resultado. Estabeleça limites claros. Defina horários específicos para entretenimento e cumpra-os rigorosamente. Use um timer no celular se necessário. Priorize conteúdo edificante. Escolha entretenimento que seja inspirador, educativo ou que, no mínimo, não comprometa seus valores cristãos e sua moral. Substitua o entretenimento passivo por atividades proativas. Em vez de apenas assistir, leia um livro que edifique sua alma, pratique um hobby, faça exercícios físicos, dedique-se ao serviço em sua igreja ou comunidade, passe tempo de qualidade com a família, crie um jejum digital. De vez em quando, faça um dia ou uma semana de detox digital, dedicando esse tempo extra à oração, leitura bíblica e comunhão. E sempre, antes de se engajar em uma nova série ou jogo, pergunte a si mesmo: isso está me aproximando de Deus ou me afastando? Ao controlar o entretenimento, você recupera seu tempo precioso, sua energia mental e seu foco espiritual. Sua mente se torna mais clara. Você se torna mais sensível à voz do Espírito Santo e tem mais tempo e disposição para as disciplinas espirituais. A superficialidade dá lugar à profundidade, e você experimenta uma satisfação mais duradoura que vem de Deus, não das distrações mundanas. Você se tornará um discípulo focado, aproveitando cada momento para o reino. O oitavo sabotador, um dos mais destrutivos, são os pecados não confessados. O pecado não confessado é como um muro invisível, mas impenetrável entre nós e Deus. Ele entristece profundamente o Espírito Santo, como lemos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Rouba nossa paz interior, gera culpa e condenação e impede que o Espírito flua livremente em nossa vida. Muitas vezes, na nossa fraqueza, tentamos esconder nossos pecados de Deus e dos outros, ou tentamos minimizá-los. Mas a verdade é que o pecado não confessado cria um peso esmagador na alma, torna a oração ineficaz e diminui nossa audácia. Na fé, sentimos-nos indignos e essa indignidade percebida nos afasta da presença de um Deus santo. O fundamento bíblico é uma promessa poderosa de restauração. A primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Salmo 32, versículos 3 a 5, descreve a agonia de Davi quando reteve seu pecado e o alívio imediato quando o confessou. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, afirma que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O Espírito Santo é o Espírito da santidade, e o pecado é diametralmente oposto à sua natureza. A culpa e o segredo são cargas psicológicas pesadíssimas, meu amigo. Manter segredos de atos que consideramos errados gera ansiedade, depressão e distorce a autoimagem. A confissão, por outro lado, é um ato de libertação profunda. Reconhecer e verbalizar nossos erros é o primeiro passo para o perdão, a cura e a restauração da integridade pessoal. É como descarregar um peso emocional, permitindo que a mente e o coração se acalmem e encontrem paz. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas concretas. Faça um autoexame diário. Peça ao Espírito Santo para revelar qualquer área de pecado em sua vida. Faça um check-up regular e honesto de seu coração. Pratique a confissão imediata e específica. Assim que o Espírito te convencer de um pecado, confesse-o a Deus imediatamente. Seja específico, chame o pecado pelo nome. Desenvolva o arrependimento genuíno. Não é apenas dizer desculpe, mas ter uma mudança de mente e um desejo sincero de abandonar o pecado e mudar de direção. Se apropriado e necessário, considere a confissão a outro crente. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos exorta a confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Escolha um amigo espiritual, confiável para isso. Aceite o perdão de Deus. Não se prenda à culpa após a confissão. Confie na promessa de 1 João, capítulo 1, versículo 9, e receba o perdão completo de Deus através de Cristo. Por fim, se possível, faça reparação. Se seu pecado prejudicou alguém, busque reparar o dano e pedir perdão a essa pessoa. A confissão traz libertação da culpa e da condenação, restaura a paz de espírito e reabre o canal da comunhão com Deus. O Espírito Santo que foi entristecido é revigorado em sua vida, trazendo cura, renovação e uma audácia renovada na fé. Você se torna um coração puro diante de Deus, capaz de sentir a plenitude da sua presença e poder. Em nono lugar, um inimigo sutil do crescimento é a falta de disciplina espiritual. A vida espiritual, meu querido, como qualquer área da vida que vale a pena investir, exige disciplina, não nasce do acaso ou da inspiração momentânea. Muitos cristãos anseiam por uma fé mais profunda e uma conexão mais forte com Deus, mas falham em implementar as práticas consistentes que alimentam essa vida abundante. A falta de disciplina na oração, na leitura da palavra, no jejum, na adoração pessoal e no serviço, leva a uma fé intermitente, fraca e superficial. É como querer ser um atleta olímpico sem nunca treinar para isso. A inconstância é um inimigo sutil, mas poderoso, do crescimento espiritual. O fundamento bíblico é categórico. A primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, nos exorta: exercita-te a ti mesmo na piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo se via como alguém que esmurrava seu corpo e o submetia para não ser desqualificado, como lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. As disciplinas espirituais não são um meio de ganhar a salvação, mas um meio de graça, de nos colocar no lugar onde Deus pode trabalhar em nós e através de nós. O próprio Jesus praticava o jejum, a oração e a meditação na palavra. A formação de hábitos é um pilar da produtividade e do bem-estar. A força de vontade é um recurso limitado,
mas a disciplina transforma ações em hábitos automáticos e poderosos. A neurociência mostra que a repetição de comportamentos cria novas vias neurais em nosso cérebro. No contexto espiritual, a disciplina não é sobre rigidez legalista, mas sobre intencionalidade e consistência. Ela fortalece o músculo espiritual, tornando mais fácil buscar a Deus mesmo quando a emoção falha. A falta de disciplina leva à procrastinação e à frustração constantes. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas concretas. Comece pequeno e aumente gradualmente. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma ou duas disciplinas, por exemplo, 10 minutos de leitura bíblica e 5 minutos de oração, e seja fiel a elas por algumas semanas antes de adicionar mais. Defina horários fixos. Crie uma rotina. Fazer as disciplinas espirituais no mesmo horário todos os dias ajuda a formar o hábito. Crie gatilhos. Associe a disciplina a uma atividade existente que você já faz. Por exemplo, depois do café, leia a Bíblia. Busque responsabilidade. Compartilhe seus objetivos de disciplina com um amigo espiritual e peça para ele te cobrar e te encorajar. Entenda o propósito. Lembre-se que a disciplina não é um fardo pesado, mas um caminho para a liberdade e a plenitude no espírito. E nunca, não desista. Após falhas, se você perder um dia, não se condene. Apenas retome no dia seguinte. A consistência a longo prazo é muito mais importante do que a perfeição diária. A disciplina espiritual fortalece seu caráter, aprofunda sua raiz em Deus, torna sua fé mais resiliente e abre canais consistentes para a manifestação do Espírito Santo. Você se tornará um cristão maduro e estável, um guerreiro disciplinado da fé, que não vacila, mas persevera, sentindo a presença e o poder de Deus fluindo constantemente em sua vida. E o último, mas não menos importante, sabotador, é a comparação com a fé alheia. Em uma era de exposição constante nas redes sociais e de narrativas de sucesso espiritual, que muitas vezes mostram apenas a ponta do iceberg, é fácil cair na armadilha da comparação. Olhamos para a fé de outros cristãos, seu conhecimento bíblico, seus dons espirituais impressionantes, seu serviço incansável, sua aparente paz inabalável, e nos sentimos inadequados, frustrados ou, pior ainda, invejosos. Pensamos, eu nunca serei tão espiritual quanto eles, ou por que Deus não faz isso por mim como faz por eles? A comparação rouba nossa alegria, distorce nossa percepção do amor de Deus e nos impede de abraçar a jornada única e individual que Ele projetou para nós. Mata a gratidão e a individualidade que o Espírito nos deu. O fundamento bíblico é um alerta crucial. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, nos adverte: pois não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, não são prudentes. Cada um de nós recebeu dons e chamados diferentes, como lemos em Romanos, capítulo 12, versículos 4 a 6, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Somos membros de um mesmo corpo, mas com funções distintas e valiosas. O Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, como nos informa a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, de acordo com a soberania de Deus e para o bem de todo o corpo. A vida de fé não é uma competição desenfreada, mas uma jornada pessoal e íntima com Deus. A comparação é, psicologicamente, um dos venenos mais potentes para a autoestima e a satisfação pessoal. Quando nos comparamos, geralmente comparamos o palco dos outros.
o que eles mostram publicamente com nossos próprios bastidores, nossas lutas internas, nossas falhas e inseguranças. Isso é uma receita infalível para a infelicidade e a inadequação. A aceitação de si mesmo e a valorização da própria jornada são fundamentais para a saúde mental e espiritual. A busca por autenticidade e a celebração da individualidade são antídotos poderosos contra a comparação. Para transformar essa realidade, propomos algumas práticas concretas. Foque em sua própria jornada. Lembre-se de que Deus tem um plano único e perfeito para você. Seu crescimento não precisa e não deve ser idêntico ao de outra pessoa. Celebre as diferenças. A diversidade de dons e experiências enriquece o corpo de Cristo. Aprecie o que o Espírito Santo faz através de outros, sem inveja ou ressentimento. Agradeça por quem você é. Reconheça e agradeça a Deus pelos dons e talentos que Ele te deu e pela pessoa única e valiosa que você é em Cristo. Limpe suas redes sociais. Se certas contas ou conteúdos o levam constantemente à comparação e ao desânimo, considere silenciá-los ou deixar de segui-los para proteger sua paz. Busque mentoria, não imitação. Em vez de tentar ser como outra pessoa, busque aprender com ela, aproveitando sua sabedoria e experiência para sua própria jornada única. Por fim, lembre-se da graça. Entenda que sua fé e seus dons são pela graça de Deus, não por mérito pessoal. Não há espaço para se gabar ou se desesperar na graça. Ao abandonar a comparação, você encontra a liberdade profunda de ser quem Deus o chamou para ser. Sua alegria é restaurada, sua autoestima espiritual floresce, e você se torna mais grato e contente com sua própria jornada. O Espírito Santo pode trabalhar mais livremente em você quando você abraça sua identidade única e seu propósito individual, sem a sombra paralisante da comparação. Você se tornará um discípulo autêntico, vivendo sua fé de forma genuína e poderosa, um testemunho único e vibrante do Espírito Santo. Amados guerreiros da fé, chegamos ao final desta jornada de descobertas, mas quero que saibam que este é apenas o começo de uma vida transformada para cada um de vocês. Recapitulemos o que o Espírito Santo, o Consolador, nos revelou hoje. A verdadeira caminhada cristã para sentir a presença do Espírito Santo diariamente não é uma fantasia mística reservada a poucos, mas uma realidade tangível, uma promessa viva de Jesus para seus discípulos, para você e para mim. Ele, mesmo em João, capítulo 16, versículo 7, nos disse com amor: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. O Espírito Santo é o maior e mais precioso presente que Jesus nos deixou. O próprio Deus habitando em nós, em nossos corações. Você aprendeu que sentir o Espírito não é uma questão de emoção passageira ou de arrepios temporários, mas de uma intimidade cultivada com diligência, através de elementos essenciais. A busca incessante pela palavra de Deus, que é o alimento da nossa alma. A oração genuína que derrama o coração sem reservas diante do Pai. A obediência prática que alinha sua vida com a vontade divina. A comunhão espiritual que fortalece o corpo de Cristo e nos dá senso de pertencimento, e a reafirmação inabalável de sua identidade em Cristo, sabendo quem você é nele. Essas são as pontes, os canais, as avenidas abertas para a sua manifestação poderosa e constante em sua vida. E também, com a coragem que vem do alto, confrontamos os inimigos silenciosos, os sabotadores da sua fé, a pressa que rouba seu tempo precioso com Deus, a oração mecânica sem o calor do coração, a dependência superficial de sentimentos para validar sua fé, a negligência da palavra que nos deixa espiritualmente anêmicos,
O veneno sutil do orgulho espiritual, que afasta a graça de Deus, o isolamento da comunidade que nos enfraquece, o entretenimento excessivo que consome sua alma e seu tempo, os pecados não confessados que entristecem o espírito, a falta de disciplina que atrofia seu crescimento e a armadilha da comparação que rouba sua alegria e sua paz. Cada um desses sabotadores tem o poder de te afastar da plenitude e da vida abundante que o Espírito Santo deseja te dar. Agora, meu irmão, minha irmã, a escolha está em suas mãos. Você continuará a viver uma fé superficial, lutando diariamente contra o desânimo e a sensação de ausência de Deus. Ou você decidirá, com o poder transformador do Espírito Santo que habita em você, confrontar essas realidades e buscar uma vida autêntica, genuinamente bíblica e profundamente transformadora? Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada, nessa luta interior. O Espírito Santo está em você, te capacitando, te fortalecendo, te guiando a cada passo do caminho. Você é um templo do Espírito Santo, como nos ensina a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. E ele anseia fluir através de você com poder, paz e um propósito claro. Sua fé não precisa ser uma carga pesada, mas uma fonte inesgotável de força, alegria e sentido. Sua vida pode se tornar um testemunho vivo e vibrante da presença de Deus, uma luz brilhante em um mundo que caminha na escuridão. Assuma sua identidade em Cristo com ousadia. Viva com propósito divino, busque a Ele de todo o seu coração e veja com seus próprios olhos espirituais como o Espírito Santo despertará o gigante espiritual que reside em você. O convite, e foi feito. A revelação foi dada. Agora, viva-a, clique agora no próximo vídeo e continue sua jornada de fé, sua caminhada com o Espírito. Se Ele falou contigo hoje, se Ele tocou seu coração de alguma forma, Ele tem ainda muito mais para revelar. Não pare aqui. Sua verdadeira transformação começa com este passo de obediência e entrega. Eu te espero lá para continuarmos juntos.